Amigo pastor Ricardo, com a sua esposa, com a sua família, atendendo um chamado de Deus através do Marcos Trindade, que é meu amigo também, e que é uma bênção para nós todos e para a igreja. Obrigado, Marcos, mais uma vez. E obrigado a você que veio hoje, que está aqui hoje. Tenho certeza que teremos momentos muito bons, assim como já o tivemos na Escola Sabatina, né? Antes da gente começar o tema, eu queria dizer que os espaços Novo Tempo têm se multiplicado pelo Brasil e até pela América do Sul. Nós temos espaços como este, na Argentina, no Chile, no Uruguai e nos demais países, como o Equador, por exemplo. Então, é um espaço diferente, é um projeto diferente. A ideia é justamente abrir um espaço para que as pessoas possam assistirem. Agora estou abençoado. Muito obrigado. Para que as pessoas possam ter um lugar bastante peculiar. Tem pessoas que não se sentem muito bem em ir a uma igreja num estilo mais tradicional. E também num ambiente de organização, muitas pessoas têm uma certa resistência contra isso. O Espaço Novo Tempo quebra todos esses paradigmas e abre uma porta para que pessoas possam se sentir mais à vontade, mais tranquilos e ouvir a palavra de Deus da mesma maneira, né? Então é muito bom estar aqui, vocês são todos muito bem-vindos. Estamos pela internet ou não? Só para eu saber. Estamos? Aqui? Nesse aqui? E aí, internauta? Beleza? Seja bem-vindo, então. Nós vamos agora entrar num tema da Bíblia Sagrada e eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. A partir do versículo 8. Apocalipse 2, de 8 até o 11. Repetindo, Apocalipse 2, de 8 a 11. E antes de ler, nós vamos orar outra vez. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esta manhã tão bonita de adoração, de louvor, de estudo bíblico, de crescimento espiritual. Abençoa-nos agora, Senhor, ao meditar na Tua palavra e que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe, que Ele mesmo possa estar aqui e se movimentar aqui dentro, trazendo a todos nós a certeza da paz, da esperança, do perdão e de um recomeço. Em nome de Jesus, amém. O tema do meu sermão hoje é justamente esse, recomeços, baseado nessa porção da Bíblia. Vamos ler então, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Esse parece um tema um pouco diferente para um culto de sábado. Normalmente um tema como esse se apresenta no domingo à noite, numa classe bíblica, numa reunião mais de estudos profundos da Bíblia. Mas essa manhã vocês vão se surpreender com esse tema. Não sei quantos de vocês estiveram ontem à noite lá na universidade. Quem esteve lá? Ok. Vocês viram que o tema de ontem também não é um tema comum que se prega normalmente numa reunião como aquela. Mas você viu tanta coisa bonita que tem naquele tema, né? Da transfiguração. Então, valeu a pena meditar naquele assunto. E hoje, com certeza, valerá a pena também. Bom, para ter uma ideia do que eu vou falar, eu vou pedir para Raquel, né? Raquel, projeta para a gente aí aquela imagem. É só uma ilustração para você mais ou menos se situar e saber sobre o que eu vou falar. O meu tema não é esse que está aqui, o meu tema é recomeços. Mas para você ter uma ideia, um contexto do que eu vou
dizer, nós lemos a carta que Jesus mandou à igreja de Esmirna. É assim, ó, a Bíblia Sagrada fala de 7 igrejas. Aí estão elas. Éfeso, bem aqui na coluna da esquerda, Éfeso, embaixo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas eram também 7 cidades e representam 7 fases do cristianismo. As 7 igrejas começam a partir do ano 31, quando Jesus é crucificado, e termina todo o processo na volta de Jesus. Então, esse tema está mais ou menos dentro da linha do tema de ontem. O tema de ontem, que eu falei sobre a transfiguração, a mensagem básica da transfiguração era a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E as 7 igrejas, elas estão dentro desses 2 grandes acontecimentos. No ano 31, Jesus morre e depois ele vai voltar. Então, entre a morte dele e a volta dele, acontecem essas 7 igrejas. Está bem? A primeira fase da igreja cristã, chamada de Éfeso, vai do ano 31 até o ano 100. A segunda fase, que é Esmirna, que nós vamos falar agora, vai do ano 100 ao ano 323. Estou nessa coluna aqui, certo? Nessa coluna. A terceira fase vai de 323 a 538, que é Pérgamo. A quarta fase, que é Tiatira, vai de 538, ali está 1517, mas o fato é que vai até 1798. Nós destacamos 1517 por causa da reforma protestante, que aconteceu com Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517. Por isso, destacamos ali. Ok? Sardes, que é a quinta fase, vai então a partir de 1517 até 1798, com uma oscilação muitas vezes entre os estudiosos do tema, que alguns colocam até 1833. E aí então vem Filadélfia, terminando em 1844, e Laodiceia, que começa em 1844 e vai até a volta de Jesus. Outra coisa curiosa é o seguinte, aqui na segunda coluna, como Jesus se apresenta. Em cada fase da igreja cristã, Jesus mandou uma carta que está no Apocalipse. E para cada carta, Jesus se apresenta de um jeito. A Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Na segunda, que é a que vamos analisar hoje, ele se apresenta como o primeiro e último, que esteve morto e reviveu. Na terceira, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou de 2 fios. Na quarta, o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo. Na quinta fase, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E em Filadélfia, a sexta, como aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. E a última, Laodiceia, como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e o fim. Então, Jesus é apresentado em cada fase de uma maneira diferente, interessantíssima. Quando você junta tudo, você tem um quadro bonito de Jesus. Quando você vai para essa coluna aqui, você vai perceber que para cada carta tem uma exortação, e na última, para cada carta tem promessas ao vencedor. Então, para cada detalhe de cada carta, tem uma mensagem assim. Só queria dar esse panorama para você ter uma ideia. Uma coisa que você não pode esquecer é que as 7 igrejas começam no ano 31 e vai terminar em 1844. Obrigado, Raquel. Agora nós vamos nos concentrar só na segunda carta, na segunda fase, chamada Esmirna. Não sei quantos de vocês conhecem a Turquia, mas Esmirna está na Turquia, a cidade de Esmirna. Antigamente, essa região pertencia à Ásia, a antiga Ásia, que foi dominada por Roma durante o Império Romano. Mas, hoje, Esmirna faz parte da Turquia. Aliás, as 7 cidades do Apocalipse estão geograficamente ali estabelecidas na Turquia. Eu estive lá alguns anos atrás, fazendo uma gravação de um DVD, e conheci as 7 cidades. Quando você vai nessas 7 cidades, você percebe 2 coisas muito curiosas. Você vai na parte dos escombros, das ruínas da cidade antiga. E logo do lado você vai ver que tem uma cidade atual, moderna. Eles então reconstruíram as cidades. As 7 cidades, elas estão mais ou menos numa linha próximas uma da outra. 30 quilômetros, 10 quilômetros, 60 quilômetros, 70 quilômetros no máximo, de uma para outra. Ou seja, elas estão numa geografia que não é tão distante. De carro mesmo, você anda e vai nas 7 cidades. Mas Esmirna me impressionou muito,
Porque Esmirna é a maior cidade das 7. Você sabe quantos habitantes vivem hoje em Esmirna? 4 milhões. Lendo o Apocalipse, a gente não diz isso, né? Você lê aqui Esmirna, você pensa que é um negocinho de nada. 4 milhões. Está bem em frente ao mar, o mar Egeu, o Mediterrâneo. Bem ali perto. Como também está Éfeso e as demais cidades estão todas próximas ao Mediterrâneo, e no caso aqui o mar Egeu. Esse mar Egeu é o mar que João foi exilado. A ilha de Patmos está justamente nesse mar. Só que a ilha de Patmos está muitos quilômetros de Esmirna. Quando você sai de Éfeso, do porto de Éfeso, para ir até a ilha de Patmos, você viaja 4 horas de barco. Às vezes até 5, dependendo do tempo. Só que quando você chega na ilha de Patmos, já não é mais Turquia, já é Grécia. Então, para você ter uma ideia ali que está tudo próximo uma coisa da outra. Então, Esmirna tem 4 milhões de habitantes. A cidade de Esmirna é uma cidade moderna, como o Rio de Janeiro, por exemplo, como aqui Niterói, como as cidades aqui do estado. É uma cidade moderna. Tem tudo que tem aqui, tem lá. As mesmas tecnologias, as mesmas possibilidades, o trânsito é terrível, enfim, tudo exatamente como é aqui, é lá também. Mas tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção. Esmirna foi destruída algumas vezes por terremotos e foi reconstruída. Isso mostra uma capacidade incrível de recomeçar. E aí vem o tema do sermão, recomeços. Como que uma cidade é destruída e depois ela é reconstruída e volta a brilhar de forma tão espetacular no mundo comercial, no mundo acadêmico e em outras áreas também. Bom, esse destaque todo que eu estou dando é para entender o primeiro verso que a gente leu, que é o verso 8. Aliás, o 8 e o 9, mas especialmente o 8. Vamos ler de novo? Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Jesus. Então, quem diz isso aqui é Jesus, o primeiro e o último. E aí fala assim, aquele que esteve morto e tornou a viver. Quem foi que esteve morto e tornou a viver? Jesus. E por que nessa carta a Esmirna, Jesus é apresentado como aquele que esteve morto e tornou a viver? Porque Esmirna foi destruída e foi reconstruída. A ideia do morto, de morrer e viver. É a ideia de recomeçar. Jesus morreu e ressuscitou. Esmirna foi destruída e foi reconstruída. Isso quer dizer que você também pode recomeçar. Isso quer dizer que nós todos podemos recomeçar. Recomeçar profissionalmente, recomeçar algumas coisas que você deixou se perder com o tempo, recomeçar a fazer exercício físico, você pode recomeçar a fazer uma reforma de saúde, você pode recomeçar a sua vida espiritual, você pode recomeçar os seus planos, seus projetos, seus sonhos. Você pode recomeçar tudo. E pode se reinventar. Amém? Esmirna é assim. Ela foi destruída e foi reconstruída. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a ideia. Por isso que na carta a Esmirna, Jesus é apresentado dessa forma. Eu sei que nós todos temos lutas, e talvez alguns aqui estão passando por lutas maiores até. E às vezes, na hora das lutas que você enfrenta, a tendência é desanimar, a tendência é recuar. Tem pessoas que se trancam num quarto e a depressão domina e a pessoa não tem força para nada. Outras pessoas se decepcionam com as outras de tal maneira que você perde o ânimo de viver. E alguns tentam até mesmo tirar a própria vida. E outras pessoas já estão mortas por dentro e ninguém sabe. Às vezes a morte pode ser física, pode ser também emocional, pode ser espiritual, pode ser familiar, pode ser matrimonial, pode ser em qualquer outra área da sua vida. E não importa a idade, se você é uma pessoa de uma idade já madura, ou se você é um jovem, um adolescente, isso nada importa. Hoje os problemas não escolhem idade. É muito comum você ver adolescentes e jovens tentando suicídio. É assustador até. Então, você vê que a mensagem de Jesus a Esmirna já começa dando um recado forte para a gente. Está dizendo assim como a cidade de Esmirna foi destruída mais de uma vez e foi reconstruída, assim como Jesus morreu e ressuscitou, você também pode ressuscitar. Você também pode recomeçar.
você também pode se reinventar. Só que para entender melhor esse assunto todo, para você ver o peso dessas palavras, e você vai ver que não são palavras, meras palavras que eu estou falando, você vai ver que tudo que eu estou falando tem um contexto bem estruturado na Bíblia, na história, na geografia. Quer ver? Veja o verso 9. Veja o verso 9 para você entender o assunto que eu estou tratando com vocês essa manhã. O verso 9 fala assim: conheço a tua tribulação. Olha isso. Então, quando Jesus fala conheço a tua tribulação, ele está se referindo primeiro a Esmirna, ok? Primeiro a igreja em Esmirna. Por que em Esmirna havia tribulação? Porque a igreja de Deus, no começo, quando a igreja cristã começou, a primeira fase dela era Éfeso. E Éfeso, naquela fase, a igreja cristã era pura, era fiel, era uma igreja que tinha fogo, era uma igreja que o pregador chamado Pedro, o apóstolo Pedro, fazia um sermão e batizava 3.000 no dia. Hoje, para a gente batizar 5, 10, 15, 20, é um desespero. Né? E tem gente que não quer batizar, você fala, pelo amor de Deus, batiza, irmão. E a pessoa não quer se fazer assim, pega pelo pescoço, batiza, rapaz. Então, Pedro, num sermão, no início da igreja, um sermão, batizou 3.000. Então, assim foi a igreja de Éfeso, a primeira fase. Então, a igreja de Éfeso era pura, era firme, era fiel, era consagrada, era fiel aos princípios da Bíblia. Agora, quando vem Esmirna, a igreja continua fiel. Só que aí o diabo começa a querer manchar a pureza da igreja. Aí está o problema, entendeu? É igual assim, quando você casa, é uma maravilha, porque é lua de mel. Quando você vem para a igreja, é uma maravilha, porque é lua de mel também. Tudo que você faz pela primeira vez, que é novo, é impactante, positivamente falando. Mas com o tempo, se você não tomar cuidado, entra numa rotina tão terrível, que aquilo que era apaixonante deixa de ser. Que aquilo que era incrível deixa de ser. Que aquilo que era maravilhoso deixa de ser. Porque você entrou numa zona de conforto e numa rotina tão grande e você não percebe. E aquilo que é tão lindo, tão maravilhoso, vai morrendo, vai se esvaziando, vai perdendo o brilho, vai perdendo a paixão e tudo aquilo. Isso é em todas as áreas da vida. É no trabalho, é na igreja, é no casamento, é nas amizades, é na saúde, é no exercício físico. Tudo que você começa, você se empolga. Depois você entra numa zona de conforto, o que é perigosíssimo. Aqui você vê que a igreja cristã, ela começa com tudo. Veio o Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo, foi um negócio extraordinário, falava em línguas, o morto era ressuscitado, o paralítico andava, não sei quem era curado, era um negócio assim fenomenal. Aí quando vem Esmirna, o diabo fala assim, eu tenho que atrapalhar essa igreja. Essa igreja está muito poderosa, eu tenho que impedir essa igreja. E aí começa a perseguir a igreja. Por isso que na carta aqui, no verso 9, fala assim, eu conheço a tua tribulação. Eu sei o preço que vocês estão pagando para serem fiéis. E para ser fiel, tem que pagar um preço alto. As pessoas fiéis, elas também sofrem perseguições. Em áreas, obviamente, específicas da vida de cada um, mas se paga um preço muito alto. E aqui Jesus fala assim, eu conheço a tua tribulação. E isso eu falava para Esmirna, para a igreja em Esmirna. Agora vamos trazer para cá, para Niterói. Jesus conhece a nossa tribulação ou não conhece? Conhece. Gente, existem tribulações. Quando você fala em tribulação, a palavra é tão forte que parece que é uma coisa assim tão uau, assim um negócio, né? E pode ser em alguns casos, mas em outros pode ser uma coisa aparentemente pequena, mas é uma tribulação. Não sei se estou explicando. Está clara a minha explicação? Ou seja, tem coisas que para o outro não é nada. Você fala para o outro e fala, deixa de ser boba, menina. Deixa de ser bobo, não sei o quê. Para o outro, isso é uma coisa tonta. Mas para você, não. Por exemplo, você acha que perder um carrinho pequenininho assim, vermelhinho, do Hot Wheels, perder e não achar esse carrinho, para você, adulto, isso é muito sério? Não, não é. Mas para a criança que perdeu, é muito sério. É tão sério para ela, como é sério para você quando você perde um emprego. Só que o adulto acha que aquilo que a criança está considerando sério, o adulto acha que é uma bobeira, porque para ele não tem sentido, mas para a criança tem. Então é assim, tem coisas que para mim é tribulação, para você não é. E tem coisas que para você é tribulação e para mim não é. Então Jesus ele fala assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, e o verso 9 ele fala assim, eu conheço a tua tribulação. Então eu queria dizer assim, Jesus conhece o coração de cada um de nós.
Ele sabe exatamente o que nós passamos. E ele entende o que para você é um desafio, o que para você é uma barreira, o que para você é um bloqueio, o que para você é tão difícil, que se você contar para o outro, vão rir da tua cara. Vai dizer, isso é difícil para você? A pessoa vai zombar de você. Porque para ele não é, mas para você é. E tem que respeitar você. Uma vez uma pessoa não queria batizar, pastor Ricardo. Não queria, e todo mundo dizia assim, por que não batiza? Não quero. Só que a pessoa não queria falar o que era. E todo mundo dizia assim, não, é obra do diabo, não sei o quê. Mas nunca pararam para ouvir a pessoa. Qual o problema? Sabe qual era o problema? Tinha medo de água. Entendeu? Então não é simplesmente você pegar a pessoa e botar a pessoa lá dentro. A pessoa tinha fobia de água. Porque quando era criança, quase morreu afogada, aquele negócio todo. Ficou um trauma. Ficou um bloqueio. Então aí você tem que fazer um trabalho diferente para ajudar essa pessoa a superar esse problema. Entendeu? Então, o texto bíblico fala que Jesus conhece a nossa tribulação. Então, irmã, você que está aqui essa manhã, você que assiste pela internet, você, irmão, você pode ser uma pessoa de influência, você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa pobre, financeiramente falando, estou dizendo. Você pode morar numa mansão, você pode morar numa casinha bem simplesinha, você pode ser uma pessoa muito culta, estudou bastante, e pode ser alguém que nem estudou direito. Isso não importa. Todos nós temos tribulações. De igual maneira. Cada um na sua área, de uma forma diferente, mas todos temos. Então Jesus fala, eu conheço a tua tribulação, diz o verso 9. E o verso 9 continua dizendo assim, conheço também a tua pobreza. Quando ele fala pobreza aqui, ele está falando de pobreza espiritual. E ele continua dizendo assim, mas você é rico. Você tem uma riqueza grande e você não sabe ainda. Isso aqui é interessante, né? Deus está dizendo assim, eu conheço a tua pobreza espiritual, mas tem uma riqueza à sua disposição que talvez você, entendeu? Se desconectou disso. Você já parou para pensar que você é filho ou filha do Rei do Universo? Isso não é qualquer coisa. É ou não é? Isso não é qualquer coisa. Então por que você anda tão cabisbaixo? Por que anda tão down? Né? Por que não levanta essa cabeça? Afinal, você é filho ou filha de Deus. Isso não é qualquer coisa. Quem tem que andar para baixo é aquele que está perdido lá, o inimigo. Mas você que está com Jesus no coração, está salvo em Jesus. Amém? O verso diz, eu conheço tudo sobre você. E ele fala assim, eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo mentirosos e sinagogas de Satanás. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é assim, ó. Na fase da igreja em Esmirna, o inimigo queria manchar a pureza da igreja. Sabe o primeiro amor? A paixão, a lua de mel, a empolgação, a certeza, a segurança, a alegria que você tem quando você aceita Jesus? Quando você está com tudo na fé, assim, firme na fé, o inimigo não tem poder sobre você. Mas o inimigo deixa passar o tempo e ele vai tentar encontrar um momento ideal quando você entra numa zona de declínio ou de estabilidade no sentido de rotina, para que ele possa então tentar as suas investidas. Por isso que o verso 9 fala assim, eu sei que estão surgindo entre vocês pessoas que se dizem convertidas e não são convertidas. Pessoas que se dizem judeus e não são judeus. Pessoas que se dizem apaixonados por Deus e é mentira. O que o inimigo fez? Começou a colocar dentro da igreja pessoas não convertidas para contaminar os princípios da palavra de Deus. É isso. Aí você vai para o verso 10, e aí vamos chegando já para o ponto mais alto da mensagem. O verso 10 fala assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Vocês estão pegando o contexto, né? Não temas o que você tem que sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. Vocês serão colocados à prova. Mas vocês vão ter tribulações durante 10 dias.
mas sejam fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Que tem duas coisas importantes. A primeira é que Jesus na carta avisa, ele diz assim, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter uma tribulação, vocês vão passar por perseguições, e a tribulação de vocês vai durar 10 dias. Esses 10 dias são 10 dias proféticos. Então, um dia profético significa? Muito bem, um ano. Um dia profético é um ano. Esses 10 dias aqui são proféticos. São, portanto, 10 anos. E realmente houve uma perseguição na segunda fase da igreja cristã de 10 anos. E essa perseguição começou no ano 303 e terminou no ano 313. Essa perseguição à igreja foi coordenada por Diocleciano, que foi um homem, de certa forma, terrível. Então, quando fala que teve uma tribulação de 10 dias, está se referindo a uma perseguição que a igreja sofreu naquele tempo, por ser uma igreja fiel. Se nós decidirmos pela fidelidade, se você e eu decidirmos ser fiéis, tenha certeza que você vai ter tribulação e perseguição. Se você negociar a fé, entendeu? Ali fizer uma concessão da sua fé, não ser assim tão assim firme na igreja assim e tal, não vai acontecer nada. Mas se você for fiel a Deus, aí você vai perceber o que acontece. Claro, porque a pessoa que é fiel, ela vai ser alvo, a partir daí, do mal, né? O mal vai querer tirar essa fidelidade de você. É assim. Então, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Nesse caso dos 10 dias, está se referindo a algo específico de Esmirna, da igreja, na segunda fase. E de fato aconteceu essa perseguição. Mas o verso termina dizendo assim, sejam fiéis até a morte e vocês receberão a coroa da vida. Irmãos, vocês percebem que nós estamos analisando o texto de acordo com o seu contexto lá, mas trazendo para cá hoje também. E trazendo para cá, para os nossos dias, quando Jesus fala assim, não temas aquilo que você tem que sofrer, ele está querendo dizer assim, se você estiver comigo, você não precisa ter medo. Se você andar comigo, fique tranquilo. Você vai ter lutas, vai ser perseguido, vai ter problemas, mas se você estiver comigo, você vai vencer. Agora, se na hora da prova você abrir mão, abrir a guarda e abandonar seus princípios, aí você vai ter problemas espirituais seríssimos. Então Jesus fala assim, eu conheço a sua luta, eu sei o que você vai sofrer, eu sei que o diabo vai perseguir você, eu sei que você vai ter tribulações, mas o verso termina dizendo assim, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, ser fiel é um artigo de luxo nos dias de hoje. Ser fiel e ser honesto é muito difícil nos dias de hoje. Quando uma pessoa no Brasil é honesta e é fiel, vira notícia, não vira? Vira notícia. Olha a que ponto nós chegamos. Uma vez alguém achou 10 mil, não sei se foi reais ou dólares, no aeroporto de Brasília. Achou 10 mil e devolveu. Alguém falou assim, você é tonto. Porque na cabeça da maioria, o inteligente é o espertinho. É o aproveitador. É o que sabe dar um jeitinho para favorecer a si mesmo. O que Deus está dizendo assim, seja fiel, vale a pena ser fiel. Ultimamente nós temos visto tantos escândalos, não é? E tantos problemas, não só no nosso meio, mas fora, no mundo inteiro, tantos problemas. E aí a gente para e pensa, será que tem alguém fiel? Tem, lógico que tem. Tem muitos que não dobram os joelhos a Baal. E tem muitos que são fiéis e que você não sabe. E que a gente não, muitas vezes nem conhece. Mas a Bíblia diz assim, seja fiel até a morte. E olha, irmãos, é para ser fiel até o fim. Mesmo que essa fidelidade te cause algum tipo de desconforto. Mesmo que essa fidelidade te cause algum tipo de pressão, de provas, de lutas. Mas vale a pena ser fiel. Seja fiel até a morte e eu darei a você a coroa da vida. A coroa da vida só vai ser dado aos fiéis. Aos infiéis, o que lhes aguarda é o fogo e enxofre, depois do milênio. Mas os fiéis terão a vida eterna. Então sejamos fiéis, primeiro a Deus,
Segundo lugar, claro, quando eu falo a Deus, estou me referindo aos princípios da Bíblia. Seja fiel a Deus, seja fiel à igreja, seja fiel à sua família, seja fiel aos seus amigos, seja fiel. Deus está buscando os fiéis da terra. E o verso 11 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. E aqui está o ponto bastante interessante. Porque ele usa uma expressão assim, segunda morte. Não é muito comum a gente ouvir esse termo por aí, segunda morte, segunda morte. Bom, se tem a segunda, é porque tem a primeira. Então vamos ver qual que é a primeira morte e qual que é a segunda. A primeira morte é essa que a gente se depara com ela com uma certa frequência. Quando morre o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, um amigo, alguma pessoa que a gente conhece. Ou até gente que a gente não conhece. A primeira morte vem de várias maneiras. Um acidente de carro, um acidente de avião, um acidente de navio, um problema de saúde, uma enfermidade grave. A idade às vezes chega, a pessoa está tão idosa ou idoso, deita para dormir e ali fica. Então, a primeira morte vem de várias formas, ok? Essa primeira morte a gente, infelizmente, já convive com ela porque nós já sepultamos alguém que nós amamos. Então a gente sabe que essa é a primeira morte. A primeira morte não é o salário do pecado, não é. A primeira morte vem para todos, para os fiéis e para os infiéis, para os bons e para os ruins, para os cristãos e para os não cristãos. A primeira morte vem para todo mundo. Só que o texto está dizendo é que quem for vencedor não vai sofrer o dano da segunda. Quer dizer, o vencedor pode até morrer a primeira, mas não vai morrer a segunda. E qual que é basicamente a diferença? Toda pessoa que morre a primeira morte, um dia vai ressuscitar. Você sabia que todo mundo que morrer, um dia ressuscitará? Todo mundo. Até o bandido, até o mais corrupto da história. O mais perigoso homem da história. Toda pessoa que já morreu, um dia ressuscitará. A diferença é que haverá uma ressurreição na volta de Jesus e uma ressurreição depois do milênio. A ressurreição na volta de Jesus é somente dos fiéis, dos que morreram em Cristo. Esses ressuscitarão na volta de Cristo e serão levados para os céus. E os que não foram fiéis ressuscitarão depois do milênio. Para quê? Se eles não foram fiéis. Eles ressuscitarão para receberem o juízo final. A condenação final. E a condenação final é a segunda morte. Que está dizendo aqui. Essa segunda morte será depois do milênio. E a segunda morte será de uma forma só para todos. Será para todos os perdidos. Será com fogo e enxofre. Mas tem um detalhe da segunda morte que normalmente as pessoas não falam. Algumas pessoas na segunda morte vão demorar um pouquinho mais para morrer. Vão sofrer um pouco e depois vão morrer. Outros vão sofrer menos e vão morrer mais rápido. Estranho isso, né? Por exemplo, o diabo vai ficar queimando no fogo um tempinho mais do que os outros. Uma pessoa, por exemplo, que fez... Eu estou falando do ponto de vista humano, porque Deus é quem julga. Nós não podemos julgar ninguém. Mas existem pessoas, por exemplo, que vão perder a salvação por uma decisão própria e tudo, não influenciou ninguém, apenas ele não quis, não aceitou, e é um direito que a pessoa tem. Mas tem aquele que, além de não aceitar a salvação, ainda complicou a vida de um monte de gente. Um traficante, por exemplo. O traficante nem sempre usa droga. Ele pode até usar. Mas o grande foco dele é espalhar droga. Então o pecado dele não complica só a vida dele. Complica a vida de um monte de gente. Entendeu? Quando você comete um pecado, só você, o seu pecado, você se acerta com Deus. Claro, você pode se arrepender ou não. Mas existem aqueles casos em que a pessoa, ela não só comete o pecado, como ela contamina os outros. Ela influencia pessoas para a perdição. Então a segunda morte, ela será do mesmo jeito para todos, só que alguns
vão demorar mais tempo para ser queimado e outro vai queimar mais rápido. Para ser justo. É a justiça. Então o texto fala assim, quem for fiel, quem vencer, não vai sofrer a segunda morte. Em outras palavras, quem for fiel vai receber a vida eterna. São palavras duras da Bíblia, fortes, mas são importantes que a gente dedique aqui um tempo para analisá-las. E é isso que ele fala no finalzinho da carta a Esmirna. A pessoa que for fiel vai receber a vida eterna. Quando você pega esse assunto de Esmirna e você coloca dentro de um escopo, de um guarda-chuva, maior na Bíblia de uma maneira geral assim, você se surpreende. Por exemplo, você pega Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. E você compara com Apocalipse 20, 21 e 22. Ou seja, se você pegar os 3 primeiros capítulos da Bíblia e pegar os 3 últimos capítulos da Bíblia, juntar esses capítulos e fizer uma análise, um estudo, você vai ficar surpreso porque o final desse estudo é o que está aqui em Esmirna. A palavra-chave dessa análise dos 3 capítulos e dos 3 últimos capítulos, você vai perceber que, juntando e analisando, vai dar exatamente a mensagem a Esmirna. Deixa eu fazer de forma bem rápida. Você pega Gênesis 1. O que diz Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo era maravilhoso. Aí vamos para o capítulo 2 de Gênesis. Diz assim, Deus continua criando, fez o homem do pó da terra, descansou no 7º dia e tá. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 mostra Deus criando as coisas, todas de forma perfeita, num nível superior, numa qualidade acima da média, coisa que só Deus pode fazer. Gênesis 1 e Gênesis 2 mostra Deus criando as coisas num altíssimo nível, perfeição. No capítulo 3 de Gênesis, você vê a figura da serpente, você vê o diabo usando a cobra para enganar a Eva, você vê Adão e Eva transgredindo, você vê o homem pecando, você vê a queda. Capítulo 3 de Gênesis mostra a queda. Então, se você pegar o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis e pudesse resumir os 3 capítulos numa linha, você faria uma linha ou um traço de cima para baixo. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Porque Gênesis 1 é lá em cima, Gênesis 2 é lá em cima, no nível de perfeição, e Gênesis 3 tem a queda. Então, se você pegar os 3 capítulos e resumir os 3 numa linha, num traço, pegar uma régua para fazer um traço dos 3 capítulos, seria então uma linha na vertical de cima para baixo. Ok? Aí, se você vai para os 3 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 20, 21 e 22, olha o que acontece. O capítulo 20 do Apocalipse fala da segunda morte. O capítulo 20 do Apocalipse fala do lago de fogo e enxofre, fala do milênio, fala que o inimigo vai ser preso, fala que as pessoas perdidas vão perder a salvação, vão ser destruídas e tal. Então, o Apocalipse 20 trata do problema do pecado, do diabo, da serpente, do lago de fogo. Então, começa mexendo nos problemas lá embaixo, do pecado, da lama, da sujeira, da situação complicada. Aí você vai para Apocalipse 21, aí fala assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Aí sobe de novo. Entendeu? Aí você vai para o Apocalipse 22 e fala assim, que haverá uma nova Jerusalém, haverá o rio da água da vida, haverá a árvore da vida, e vai falando do céu. Então o capítulo 22 eleva o nível de novo. Então, se você pudesse resumir Apocalipse 20, Apocalipse 21 e 22 numa linha, num traço, seria também na vertical, só que de baixo para cima. Está claro o que eu estou dizendo? De baixo para cima. Então, se você analisar, porque Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 mostra, tudo era perfeito, de repente houve uma queda. Apocalipse 20 trabalha com a queda, destrói o mal, elimina o mal e volta a crescer outra vez, e Deus faz novos céus e nova terra. Então, se você analisar os 2 extremos da Bíblia, e você pudesse resumir numa palavra, ou numa letra, vamos pegar uma letra primeiro. Sabe qual seria a letra? A letra V. É isso aqui. A V. Ó, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, ó. Apocalipse 20, 21 e 22. Formou o V. Certo? É um V.
A Bíblia pode ser resumida num V, numa letra. E esse V nos dá a ideia de uma palavra. E a palavra está aqui na história de Esmirna. É a palavra vitória, vencedor. Amém? Por isso que fala assim, ao vencedor, o texto é bem claro, ao vencedor, diz o verso 11, não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor receberá o novo céu e a nova terra. O vencedor receberá a vida eterna. Mas temos que vencer o quê? Essa é a pergunta. Temos que vencer o quê? Precisamos vencer o pecado. E como é que nós podemos vencer o pecado? Nós não podemos. Eu não tenho poder, vocês também não têm. Mas é possível vencer? Sim, é possível vencer. Na verdade, a vitória já foi conquistada. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mal. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Se andarmos com Ele, seremos vitoriosos também. O ano retrasado, eu estava em Jerusalém como capelão de uma caravana. E quem já foi a Israel vai entender bem o que eu vou dizer. E quem não foi também vai entender. É assim, ó. Os lugares bíblicos são todos impressionantes. Todos. Mas para mim, pessoalmente, os lugares mais incríveis foram Getsemane, Via Dolorosa, Calvário e a tumba de Jesus. E de todas elas, o que mais me impressionou foi a tumba. Há uma discussão se foi aqui, se foi ali. Eu não estou discutindo a geografia daí. Estou falando do evento, do acontecimento. E um desses lugares onde as pessoas creem que era a tumba de Jesus, que é o lugar talvez mais frequentado e o que aparece nos filmes, eu fui lá visitar também. Aí, toda vez que você vai lá, tem uma fila. Você nunca vai nesse lugar para não ter ninguém, é uma fila. Vem gente do mundo inteiro para conhecer esses lugares. E eu estava na fila da tumba de Jesus. Já vinha, meu coração já estava partido já desde o Getsemane. A gente já vem chorando de lá já. Aí cheguei ali na tumba, né? Eu estava na fila assim, vendo as pessoas entrarem, observando a reação delas. E aí chegou minha vez de entrar. Aí tem uma porta assim. Eles colocaram uma porta porque a tumba de Jesus é numa rocha. E aí chegou minha vez de entrar, eu olhei para a porta e em cima da porta assim tinha uma frase. Essa frase está na Bíblia. Olha a frase que tinha na porta. Ele não está aqui, vírgula, ressuscitou. Rapaz, pensa num negócio desse. Quando eu li essa frase, me arrepiei inteiro e comecei a chorar de novo. Não tem quem aguente um negócio desse. Comecei a chorar de novo. A frase dizia, ele não está aqui. Mas eu fui lá, não, mas ele não está aqui. O mundo inteiro vem aqui, mas ele não está aqui. Vírgula, ressuscitou. Eu já sabia que ele tinha ressuscitado. Vocês também já sabiam. Mas uma coisa é saber porque a gente leu pela fé. Outra coisa é você entrar na tumba. Né? Aí eu entrei na tumba. Quando eu entrei assim, aquele lugar vazio assim. Não tinha ninguém mesmo. Aí eu sentei no chão da tumba. E fiquei meditando ali. Depois me ajoelhei para orar. E reconsagrei minha vida a Deus ali. Eu disse, Senhor, me ajuda a ser fiel até a volta de Jesus. Sim, Jesus não está lá. Ele ressuscitou. E daí eu fiquei pensando assim, então onde Jesus está? Ele não está aqui, está onde então? E aí eu descobri onde é que ele está. Sabe onde ele está? Em Niterói.
Amém? Sabe onde ele está mais? Aqui no espaço Novo Tempo. Sabe onde ele está mais? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome. Teologicamente, sabe onde ele está? No céu, no santuário celestial, à direita do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Mas ele é onipresente. Então ele pode estar lá e pode estar aqui. Sabe aquele negócio? Eu vou visitar você. Você fala assim: pastor, já vai embora? Eu digo: já vou. A pessoa fala: vai com Deus. Eu digo o que para ela? Fica com Deus. Esse é o nosso Deus, que vai com quem vai e fica com quem fica. Amém? Então, por exemplo, Jesus está aqui? Está. Mas ele está lá na nossa casa? Também está lá. Ele está onde mais? Está ali com aquele pessoal andando na praia? Também está ali. Nem sempre o fato dele estar significa apoio ao que as pessoas estão fazendo. Mas ele está em todos os lugares. Não há um lugar onde ele não esteja. Esmirna é isso. Essas coisas diz aquele que morreu e tornou a viver. Lembra? É isso. Então eu queria terminar o sermão dessa manhã fazendo um apelo para você. Olhem para mim, por favor. Olhem no meu rosto, por favor. Tem gente que não olha muito no rosto da gente, né? Mas eu queria que você olhasse. Porque olhando nos olhos é que você consegue conversar mais profundamente com as pessoas. Me escuta, por favor. Você pode recomeçar. Você pode dar a volta por cima. Você pode ressuscitar. Você pode alcançar lugares mais altos. Você pode alçar voos mais altos. Você pode dar um passo a mais. Não deixe a timidez espiritual, nem a covardia espiritual, nem as barreiras espirituais bloquearem você. O inimigo quer você para baixo, desanimado, desistindo de tudo. Não desista. O céu é logo ali. E Jesus em breve vai voltar. Então não desista. Mesmo que tenha acontecido um terremoto na sua vida. Assim como Esmirna sofreu com um terremoto e foi destruída. Mas eles se reconstruíram. Mesmo que um terremoto passou em sua vida, você pode reconstruir e recomeçar. E se alguma coisa morreu em você, se alguma coisa morreu no seu coração, se alguma coisa morreu em sua vida espiritual, se alguma coisa morreu em sua vida financeira, se alguma coisa morreu em relação aos seus sonhos, Deus é o Deus da ressurreição. Ele pode ressuscitar você e pode te dar um recomeço. Sabe onde é que está o problema? Está aqui, ó. Aqui está o problema. Ou, Paulinha, chega mais perto, Paulinha. Aqui. O problema está aqui e aqui. Porque muitas coisas são imaginárias, outras são reais. Aqui, Paulinha, aqui. Uai, sou. Aqui. Às vezes o problema está em nossa mente. Às vezes está em nosso coração. Às vezes o problema é palpável e às vezes não é palpável. Concorda comigo ou não? Tem coisas que as pessoas veem e tem coisas que as pessoas não veem. Mas eu queria, pode colocar, eu queria que você soubesse que a mensagem de Esmirna é: não importa o que aconteceu, a gente pode recomeçar. Não é, Rosângela? Não é? Você é Rosângela, não é? É, você chama Rosângela? Maria do quê? Socorro. Depois vai explicar outro detalhe, tá tudo certo. Então o seu nome é isso aí, é bíblico. Não é isso aí, Maria? É isso aí. Coloca tudo, microfone e playback. Liga o microfone dela aí. Obrigado. É isso aqui, ó. Presta atenção. Olha que lindo isso aqui. Deixe-me ver aqui.
Pensa em cada palavra. O que restou Pensa na sua própria vida. desse coração, desse seu viver. Restou alguma coisa? Vejo que quase nada em você ficou. Quase nada. E o que criei aconteceu? se desfigurou. O pecado fez isso, desfigurou tudo. Coração mutante, enganoso é o seu. O coração humano é enganoso, sabia? Muito enganoso. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Misericórdia. Tenho que lhe dizer. Diga. A notícia é ruim. Não, eu quero boa, a notícia é boa. É que jeito algum existe. A notícia é ruim pra você. E não tem jeito nenhum pra nós? Que isso, Paulinho? Não dá pra restaurar. Piorou, não dá pra restaurar. O que sou. Não, isso não tá legal. E o que vou fazer é uma troca enfim. Então tem jeito. Ele diz: então me entregue isso que restou. Essa é a solução. Em suas mãos. Entrega o que sobrou nas mãos de Jesus. Que eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Amém. Eu proponho vida então plena, tem jeito, tem solução. No lugar da morte certa. Essa é a proposta dessa manhã. Nova chance e esperança. Nova chance. Ao invés de andar. E aí, Paulinho? E aí? Leva embora a sua. Leva Jesus. Leva embora. A sua dor, o seu pecado. Leva tudo embora, tudo embora. Deixa em ti a minha cura, a minha paz. Que mais? E o meu abraço. Gostei desse negócio. É isso. Jesus leva embora a culpa, a dor, o pecado. Tenho que lhe dizer, eu posso ver. Recebe aí, recebe essa palavra. É pra senhora. Já não pode se manter. Atenção, internauta. Gasta-se muito mais pra mudar assim que pra entregar o trono do viver. Sabe o que ele diz? O que ele diz? Eu já comecei uma boa obra nesse coração. Aleluia. Se você não atrapalhar, terminar então. Eita, Deus maravilhoso. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa. Nova chance e esperança ao invés de andar em trevas. Vamos. Leva embora a sua culpa, a sua dor, seu pecado. O pecado. Deixa em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Leva 3 e dá 3. Amém? Eu proponho vida plena no lugar da morte certa. Nova chance e esperança ao invés de andar em trevas. Eu levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Que maravilha. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ô Paulinho, eu gostei desse negócio do 3 que vai e 3 que vem. Como é que é? É legal, né? Eu levo... Vai. Eu levo embora? Eu levo embora a sua culpa, Número 1. a sua dor Número 2. e o seu pecado. Maravilha, ele leva Perfeito. embora. E aí? E aí eu deixo em você a minha cura, A cura, a minha paz, a paz. e um abraço. Quem não Mas gosta que de um abraço, hein? maravilha, hein? Então Jesus maravilha, leva glória o que a não Deus. presta embora. Isso, joga E traz o que é bom longe, pra nós. Só. Essa é a mensagem de Esmirna. Amém.
O título do sermão, Recomeço. Você pode recomeçar. Amém. Exatamente assim. É Maria, né? Vem cá, Maria. Tudo bem, Maria? Sobe aqui, mulher. Maria, sobe. Tá bonita. Não gosto de falar. Faz tempo que você frequenta aqui? Tem três. Não, ela segura para. Não põe o microfone, não. Não põe, não. Parece que não gosto de falar. Não põe, não. Microfone, não. Não. Tá, não se preocupe. Fala em off para mim, só fala em off, sem microfone. Eu vou traduzindo. Tem 3 sábados que ela frequenta aqui. É. Eu traduzo, eu faço a tradução dela. Gostou da música da Paulinha? Gostou. Linda, né? Pastor, tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Que bênção. A Maria vai se batizar agora? Vai, sim. A Maria, ela teve a oportunidade de conhecer a Igreja Adventista no Ceará. E veio morar aqui e pesquisou a Igreja Adventista e ela conheceu a TV Novo Tempo. E lá na TV Novo Tempo ela começou a acompanhar, inclusive acompanhar o senhor. Amém. E aí depois perdeu o contato da TV e começou a acompanhar no YouTube. Isso. E aí a outra Maria, amiga da Maria, falou para ela do Espaço Novo Tempo. E a outra Maria está aqui, não? A outra Maria, a outra? Não pôde vir. Mas e Falou trouxe pra para ela, cá. E ela se sentiu aqui acolhida, Amém. como se fosse a sua família. Amém. E despertou no coração o desejo de selar a vida com Deus, né? Ela recebeu os estudos bíblicos e agora ela quer ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. E nós aceitamos a Maria como membro aqui da igreja? Sim. Aceitamos? Claro que aceitamos. E você sabe de uma coisa, Paula, Maria e pastor Ricardo? O batismo tem a mesma mensagem do sermão de hoje. Sabe por quê? Ela vai sepultar o que passou e vai ressuscitar para uma vida nova. Amém. Não é isso, Maria? Bora? A Maria é Maria, mas foi chamada de Rosângela desde criança. Então não estava de todo errado, eu não estava. Você revelou o segredo. Porque me deram o nome de Rosângela, eu fui direto em Rosângela. Aí ela diz, não, eu sou a Maria. Mas é legal isso, né? Eu tenho um irmão, Maria, eu tenho um irmão que chama Francisco. E ninguém sabe que ele chama Francisco, porque chamam ele de Assis. Mas o nome dele não é Francisco de Assis. Porque se fosse, aí faria sentido. Não, é Francisco, não tem Assis. Mas alguém colocou o apelido dele de Assis e ficou Assis até hoje. Então, quando eu falo assim, eu queria falar com o pastor Francisco. O pessoal, quem é pastor Francisco? Aí a gente fala, pastor Assis. O pastor Assis. Entendeu, Rosângela? Maria. Cadê o seu marido? Tá aí, seu marido? Como chama seu marido? Antônio, tudo bem, Antônio? Levanta a mão aí. Prazer, viu? Eu também tenho um irmão que chama Antônio. É porque são 8 irmãos que eu tenho. Então tem um monte lá. O Francisco, o Antônio, o Raimundo, que está pregando numa outra igreja aqui perto. E tem o Cirilo, e aí vai, né? Tudo bem. O Antônio, obrigado por sua presença, viu? Tem mais alguém da família ou só o marido? Giovana, cadê Giovana? E Davi. Tudo bom. Vocês têm dificuldade para vir aqui ver o batismo de perto ou querem ficar aí mesmo? Fique à vontade. Se quiser vir aqui, pode vir. Ele vai. Venha você com os filhos. Isso, traga o celular também para fotografar. Traga o celular para fotografar. Assim dá um apoio para ela aqui. Pode vir aqui, Antônio. Prazer conhecê-lo, viu? Sobe aí, meu irmão. Dá um abraço nela aí. De apoio. Pronto. E aí? Tudo bom? Como vai você? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Fica ao lado da mamãe, né? Aí. Agora sim, né? A família está mais aí próxima, apoiando o batismo da Maria. Bora? Pastor, por onde entra? Por aqui ou por lá? Por aqui mesmo, né? Tá. E aqui de pertinho a gente pode registrar, né? Fazer todo esse momento especial do batismo dela. Legal esse batistério aqui, né? Ficou bom aqui, né? Ficou bom aqui. Se a pessoa vem pro apelo e não quer batizar, a gente só dá uma encostadinha assim.
A pessoa batiza rapidinho, né? Eu já estou pensando aqui como é que faz o apelo aqui, viu? Eu já descobri o esquema do apelo. Você só fala assim, tudo bem? Puf. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira, obviamente, né? Ninguém me leve a mal por isso. Ai, ai. Muito bem, Maria. Alguém tira uma foto nossa que tá bonita aqui, uma foto. E me manda depois, faz favor. Tudo bem, Maria? Deus te abençoe muito. Hoje você está fazendo a decisão certa. Hoje você está entregando a vida a Jesus. E está bem pertinho do seu marido, dos seus filhos, que também é super significativo. Mas sobretudo você está nos braços de Jesus. E o pastor Ricardo, juntamente comigo, queremos cumprir na sua vida o mandado de Jesus. E para que você possa realmente nascer de novo. Para que os seus pecados sejam todos perdoados. E para que o seu nome esteja no livro da vida. E para você morrer e ressuscitar. E começar uma nova fase na sua vida. Para sepultar aí, Maria, tudo que passou. E você sabe tudo que passou. Todas as lutas, pecados, angústias, depressões, crises, tudo. Quando o pastor tirar você daí, você vai ser uma nova criatura. E para que isso aconteça de verdade, o pastor Ricardo e eu batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Amém. Parabéns. Foi maravilhoso. Vai lá cumprimentar. Aproxima ali para cumprimentar a Maria. Vai lá, vai lá. Aí, quem sabe, a gente podia reunir a família aqui para fazer uma foto, né? Antônio, fica aqui vocês aqui pertinho para uma foto. Aí, pertinho quiser conseguir agachar, melhor ainda. Se não, fica em pé mesmo. Aí. De pé, melhor? Eu aqui? Tá. Aqui, já. Pronto. Muito bom. Obrigado, Antônio. Deus abençoe vocês, viu? Podem ficar à vontade. Que lindo esse momento de batismo, encaixando com o tema da palavra de Deus dessa manhã. Quantos de nós... Quantos entendemos bem o sermão de hoje? Levanta a mão. Ficou claro. Segunda pergunta. Quantos de nós reconhece que precisa recomeçar em alguma área da vida? Acho que todos nós, né? Eu também reconheço isso. E quantos de nós realmente deseja ser vencedor, como diz o texto, e receber a coroa da vida eterna? Levanta a mão. Fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Esse é o nosso desejo. Fica tranquilo, viu, irmão? Não, pode ficar sentado, não se preocupe, está tudo certo. O importante é que está em pé aqui, né? Está em pé aqui, é isso aí. Está tudo bem. Antes de orar, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que gostaria que nessa oração eu orasse também por você, para que você possa ser batizado em breve? Tem alguém que gostaria de se preparar para o batismo? E gostaria que eu incluísse isso na minha oração por você? Se tiver alguém que gostaria de se batizar em breve, levante a mão para que a gente possa incluir seu desejo nessa oração. Tem alguém que não é batizado na igreja adventista e gostaria que eu orasse por você, para você se preparar e em breve ser batizado? Levante a mão se tiver alguém assim. Muito bem. Nós vamos orar por todos. Vamos orar pelas famílias, individualmente por cada um aqui, e sobretudo pela vida espiritual de cada um de nós. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento tão importante de meditações da Tua Palavra e também de reflexões a respeito da nossa própria vida. Essa manhã tomamos decisões importantes de recomeçar, de nascer de novo, de ressuscitar para uma vida nova.
Assim como o Senhor falou à tua igreja em Esmirna, o Senhor também falou conosco essa manhã. Que ao sairmos desse lugar, levemos Jesus no coração e levemos também essa certeza de que em Jesus podemos ser mais que vencedores. Dá-nos um ótimo restante de sábado e à noite leva-nos para a universidade, onde teremos outro momento especial. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia e por tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.